Fala aí, galera. Bom dia. Vamos partir para o nosso segundo encontro semanal de quinta-feira. Vamos falar de república oligárquica, tá? Aspectos econômicos. Senhores, claro que eu já tinha citado o FAO de Loa, né, na outra aula, tá? Eu tinha comentado quando eu falei da política do governo Campos Salles, né? Até porque o FAO de Loa ele acontece em 1898. Mas eu achei necessário, né, a gente explicar melhor economicamente isso aqui, para que você entenda qual era o panorama econômico da República Velha. Senhores, primeiro ponto, tá? Eu tô falando do FAO de Loa. FAO de Loa foi uma política, tá, externa econômica do Brasil no final do século XIX. Beleza isso? O que definiu o FAO de Loa? O FAO de Loa definia que a Inglaterra ia emprestar mais, né, de 1 milhão de libras esterlinas. Libras esterlinas era a moeda da Inglaterra no momento, tá? Que até hoje é a libra esterlina. A Inglaterra iria emprestar mais de 1 milhão de libras esterlinas pra gente, acho que chegava a aproximadamente 10 milhões, não se tem o número exato, só pegando a ata do FAO de Loa, né? Mas é em torno de 5 a 10 milhões de libras esterlinas para aquecer a nossa economia, tá? Que estava sofrendo com a crise daquele encilhamento, beleza? O Brasil, tá, tinha já uma dívida externa com a Inglaterra e também com outros países, e decretaram a moratória da dívida. Professor, o que é moratória? O Brasil só ia pagar o juro da dívida externa. Então, ou seja, senhores, como assim? Vamos supor que você pegou 10 reais com teu amigo. Aí você combinou, né? Você pegou esse dinheiro com ele em março. Aí você combinou de pagar esses 10 reais em junho, beleza? Março, abril, maio, junho. Nesses 3 meses, esses 10 reais com o juro virou 15 reais. Então, em abril você pegou o dinheiro, em março você pegou o dinheiro, em abril e maio você está juntando o juro. Você só ia pagar esses 10 reais, que na realidade iam ser 15, só em junho, né? Porque teve o acréscimo de 5 reais de juros. Então o que vai acontecer? O Brasil, quando decreta a moratória da dívida, ele só paga os 5 reais. Por que só os 5 reais? Porque os 5 reais é o juro. Eu estou pagando o juro da dívida externa. Eu não estou abatendo no montante que eu peguei. Porque os juros da dívida externa é menor mensalmente do que o montante. Então, quando o Brasil decreta a moratória da dívida, vamos supor, o Brasil tem uma dívida de bilhões com a Inglaterra, tranquilo? Mas eu vou decretar a moratória dessa dívida, porque eu não tenho condições de abater no montante. Mas o que eu posso fazer para o meu mercado externo não fechar? Eu decreto a moratória, eu pago só o juro dessa dívida. Beleza isso? Então, essas foram as cláusulas principais do FAO de Loa. E qual era o intuito? Quando o Brasil decretasse a moratória da dívida, não entrava como se o Brasil não estivesse pagando a dívida externa. Era uma forma de o Brasil pagar a dívida externa, só que pagar o seu juro. E com o empréstimo que ia reaquecer a economia, qual era o intuito também da Inglaterra? Fazer com que o câmbio brasileiro fosse valorizado. Porque, senhores, veja, se o câmbio brasileiro está valorizado, isso dificulta, né, ou facilita a nossa compra de produtos externos. Óbvio que se você tem, por exemplo, nos dias de hoje, o dólar valendo R$4 e o real valendo R$3,50, poxa, você tem ali uma proporção, né, de 50 centavos de diferença. Fica mais fácil, porque tudo que a gente compra de fora, a gente compra em dólar. Hoje, nessa época, era libra esterlina. Então, a ideia da burguesia brasileira era valorizarmos o câmbio para que conseguíssemos importar produtos. A gente ainda tinha uma agrária de exportação muito dependente, né? Só que isso, ao mesmo tempo, para a galera do café, era muito ruim. Professor, como assim pra galera do café era muito ruim? Por que era muito ruim, senhor? Porque essa galera do café, em 1906, ela vai ver que o FAO de Loa gerou entre aspas, né, prejuízo. Qual foi a questão? Quando você vê o convênio de Taubaté, aqui eu já estou falando de 1906, essa reunião foi as oligarquias de São Paulo, as oligarquias do Rio de Janeiro, as oligarquias de Minas Gerais, reuniram para decidir a crise que o café estava. E detalhe, a valorização cambial
para essas oligarquias do café, não era tão vantajoso, né? Não era tão eficaz. Por quê, senhores? Por quê? Esses caras, tá, do café, eles gostavam de trabalhar com ouro, né? Eles gostavam de comprar em ouro, tá? E a moeda do Brasil era réis. O nome da moeda brasileira nesse momento era o réis. E o que vai acontecer? Se você tem muito ouro, que vale muito mais do que o réis, quando você vai trocar esse ouro pelo réis, você tem muito ou pouco dinheiro. Óbvio, muito dinheiro. Então essa valorização cambial não era tão interessante para os oligarcas do café. Aí você pode se perguntar, professor, mas eles não queriam vender o café mais valorizado lá para fora? Então, se a moeda brasileira ela desvalorizasse, né? Se a moeda brasileira desvalorizasse, o café não ia ser vendido melhor? Sim, porque eles iam comprar o café barato. E qual é a questão? O modelo de produção do café aqui é o Fordismo. E o que diz o Fordismo? Produção em massa para consumo em massa. Só que veja, eu já estou me aproximando dos anos 10. E a Europa está entrando no pré-Primeira Guerra Mundial. O que estava acontecendo? Por que eles queriam começar a desvalorizar o câmbio para vender mais café? Porque estava se produzindo muito excedente. E qual é a questão do excedente? Quando você tem um excedente da produção que você não vende, é como se você tivesse produzido à toa. E você produzindo à toa, senhores, obviamente, você tinha que fazer alguma coisa com aquele excedente da produção. Então, quando eu botei aqui para você a seta de manutenção dos lucros, esses estados, apoiando a iniciativa federal, eles começaram a comprar o excedente do café. Comprando o excedente do café, você consegue circular a produção. Entendeu isso ou não? Você entendeu que o FAO de Loa solucionou a crise, né, do encilhamento, mas que em contrapartida essa valorização cambial na questão do ouro para o réis, né, ela era desvantajoso, porque a elite do café gostava de comprar ouro e trocar por réis, porque aí, ó, ela teria muito mais dinheiro, né? Vamos supor que você troca uma barra hoje de ouro, né, de 100 gramas, tá? Uma grama do ouro tá valendo aí R$70. Então faz uma conta aí rápida para você ver como é que o ouro ele é muito mais revalorizado, né? E essa política de valorização do café, ela precisava acontecer porque a produção em massa e o consumo em massa não estava vendo consumo em massa, só a produção gera um excedente. Tranquilo isso? Então esses foram os acordos principais aí do período da República Oligárquica. Senhores, o terceiro e quarto asterisco, né? São asteriscos importantes também, mas o terceiro ainda tem maior destaque do que o quarto. Tá? A questão da borracha. Senhores, lembra que isso aqui está ligado à segunda revolução industrial. Você tem um avanço aí da indústria automobilística, né, na Europa. Você tem a segunda revolução industrial investindo em matéria-prima como carvão, né, que já vem desde a primeira revolução industrial, e agora o destaque para essa segunda revolução industrial é o petróleo, né, o ouro negro do mundo aí. E esse petróleo fomenta a indústria automobilística e você sabe que o carro é revestido bastante de borracha. Então o Brasil tendo uma Amazônia como temos os seringais do nosso norte, né? O Brasil, obviamente, começa a olhar para o norte de uma outra forma e incentiva a exploração e ocupação, tá, desse território. Senhores, e é nesse momento que em 1903 a gente realiza o Tratado de Petrópolis, né? E o que é realizado com o Tratado de Petrópolis? A compra do Acre. Beleza? Isso, a gente compra o Acre. E comprando o Acre, a gente aumenta a nossa produção da seringueira. Senhores, esse foi o último tratado de limites que houve no Brasil, o Tratado de Petrópolis. E depois de lá para cá não tivemos mais alterações territoriais no quesito de compra ou vende Estado ou redefine. Tá? Então aqui a gente já vê a dinâmica do Brasil atual. O Brasil atual, a última dinâmica que sofreu foi essa aí. Beleza isso? Senhores, a quarta seta, a pecuária, óbvio, você vai ter um avanço econômico da região sul que vai gerar uma autonomia, tá? Autonomia. E quem engana-se, quem pensa que o sul não tinha força política porque os oligarcas do sul eram extremamente poderosos, Vargas
é do Sul, São Borja, lá no Rio Grande do Sul, tá? Vargas é o cara que vai assumir depois da República Oligárquica, então dá uma atenção à economia do Sul. Era a política do charque gaúcho, né? A carne seca aí gaúcha, que era muito vendida, né? Era muito comercializada com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com Bolívia, com Venezuela. Tá? O Brasil também tinha na pecuária uma fonte de renda em destaque, beleza? Mas o fator é ainda se manter como principal produto o café, seguido, senhores, né, da nossa aí, ó, indústria da borracha. Beleza isso? Acho que ficou claro esses aspectos econômicos da Primeira República, né, ou da República Oligárquica, e espero que tenham entendido. Beijo, senhores, um abraço, tchau, tchau.